Olá investidor, olá investidora, seja muito bem-vindo ao nosso evento Onde Investir no segundo semestre de 2025. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de conferir os nossos outros painéis, onde a gente vai falar de ações, cenário internacional e muito mais. Eu sou Renan Souza, editor do Money Times, o parceiro do seu dinheiro nesse evento Onde Investir e editor do Crypto Times, a nossa editoria de criptomoedas lá no Money Times. Bom, se eu sou editor de criptomoedas, você já deve imaginar sobre o que é esse painel. A gente vai falar justamente delas, as criptomoedas. Porque essa é uma classe de ativos que costuma garantir retornos muito bons para os investidores. Só o Bitcoin, nesse ano, chegou a tocar o patamar de 74 mil dólares de suporte e chegou a bater o recorde em 112 mil dólares. Mas agora pensando para o segundo semestre, o que a gente tem que fazer? Para onde vai o preço do Bitcoin? O mercado ainda tem chances de dominar a sua carteira de investimentos? E nesse cenário de guerra comercial e guerra de fato que está acontecendo no Oriente Médio, o que fazer? Bom, para responder essas e outras questões, eu estou aqui com 3 especialistas do mercado de criptomoedas. Começando por ele, Guilherme Prado, diretor de operações da BitGet. Tudo bem, Guilherme? Prazer, muito obrigado. O Marcelo Sestari, analista da Empiricus Asset. Como vai, Marcelo? Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer participar aqui com vocês de novo. Maravilha. E Teodoro Fleury, gestor e diretor de investimentos da QR Asset. Tudo bom? Tudo bem, Renan. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui discutindo com essas feras aí. Maravilha. E com esse time, a gente vai começar fazendo primeiro um balanço do que foi o ano de 2025, né? Como eu falei, o Bitcoin, ele superou as máximas históricas, está próximo dos 112 mil dólares. Então eu queria ouvir um pouco, Guilherme, primeiro de você. O que foi esse primeiro semestre de 2025? Bom, a gente teve eleição, primeiramente, né? Fim do ano passado, de uma forma interessante. E eu creio que um dos fatores foi, obviamente, a consolidação do mercado institucional e trouxe uma dinâmica diferente para o mercado. Embora, assim como você citou, nós tivemos aí o episódio da guerra, que inclusive está todo mundo de olho nisso, porque ele está afetando não só o macro, mas obviamente também o mercado cripto. Mas, para nossa surpresa, a gente não teve tanta volatilidade, tanto quanto a gente imaginava. Então, foi surpreendente, mas isso também mostra a maturidade que o setor está passando. Uhum. Legal. Marcelo, o que você traz de destaque do primeiro semestre para a gente? Como o Guilherme comentou, acho que apesar dessa parte macro, né, ter influenciado negativamente o mercado de cripto no curto prazo, primeiro quando você olha o Bitcoin em termos de rentabilidade, né, em comparação com outras altcoins, ele foi um ativo que praticamente outperformou todas, né? Óbvio que uma exceção ou outra você vai encontrar, mas você tem visto ele mostrar menos volatilidade em comparação ao resto. Mas acho que um ponto positivo que aconteceu para o mercado de cripto ao longo desse ano foi principalmente a parte de regulação, né? Ao longo do ano a gente viu a regulação no mercado de cripto avançar bastante, né? Principalmente a SEC, que teve uma nova administração, né, por trás da SEC, onde ela praticamente encerrou todos os processos com as empresas de cripto que a SEC passada tinha aberto, né? Isso foi um ponto muito positivo para o mercado. Tem a questão também do Genius Act, né, que já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, falta só a assinatura do Trump, mas ele já demonstrou ser positivo e favorável para isso, né, que para quem não entende o que é o Genius Act, basicamente é um projeto de lei que visa regulamentar as stablecoins dentro do território americano, e isso vai ser muito positivo para outras jurisdições. Então, assim, quando a gente olha em termos de regulamentação, foi um ano positivo para o mercado de cripto e a gente tem visto isso cada vez mais ajudando o mercado e sendo incentivado. Uhum, bacana. E, Teodoro, quais são os seus destaques agora do primeiro semestre? Olha, Renan, eu acho que o destaque, como o Guilherme e o Marcelo falaram, é o Bitcoin. Ele conseguiu se destacar, né, nesse ambiente de incerteza. A gente viu o mercado, principalmente o mercado de bolsa americano, SP500, ações de tecnologia, despencando ali no início de abril, quando teve o Liberation Day e o Trump chegou com aquele quadrinho, né, com as tarifas, esse país vai ser tanto, esse país vai ser tanto. E o Bitcoin, ele descolou muito rápido, né, dessa narrativa de isso, como deveria, porque enfim, se a gente acredita nos fundamentos do Bitcoin, ele é justamente um antídoto para esses cenários, né, e não um problema aí adicional. Então, acho que é o Bitcoin
em primeiro lugar. E aí eu destacaria também o lado corporativo, que a gente teve essa profusão aí de empresas adotando o Bitcoin como ativo de tesouraria, né? Você teve várias empresas adotando, virando Bitcoin Treasury Companies. A gente tem até o exemplo aqui no Brasil da Melius. E também IPOs relevantes na Bolsa. A gente teve a IPO da Circle também, que ainda mais depois que saiu a aprovação do Genius Act, que o Marcelo comentou aqui, disparou na Bolsa americana nos pregões recentes. A própria Coinbase também recuperando bem. Então eu destacaria aí o Bitcoin e empresas ligadas ao Bitcoin ou ao ecossistema cripto. Bacana. Teodoro, aproveitando que você está com a palavra, eu já queria ouvir de você um pouco mais sobre isso, né? Como é que essas Bitcoin Treasuries, esse encarteiramento de Bitcoin por grandes empresas, deve afetar o segundo semestre, né? Isso tende a afetar o preço do Bitcoin, tende a fazer as empresas agora olharem para o mercado cripto de uma maneira diferente. Já falando agora das perspectivas para o segundo semestre, como é que você enxerga isso agora? Eu acho que é um fator extremamente positivo e também de sustentação dos preços, né? Porque não só você tem novas companhias, né, entrando nesse mercado, não vou dizer a cada dia, mas assim, com alguma frequência a gente tem visto novas companhias. Até tem um site que é legal de acompanhar, o bitcointreasuries.net, você vê lá que o número de entidades carregando Bitcoin no seu balanço aumenta todo dia. Hoje a gente está em 244, se eu não me engano, sendo mais de 130 ou 140 empresas públicas, né, listadas em bolsa. Nem todas adotam essa estratégia do Michael Saylor, né, de se endividar para comprar mais Bitcoin. Algumas estão só diversificando ali os seus ativos e comprando um pouquinho. Mas é claro que assim, quando a gente fala no mercado corporativo, em empresas que têm bilhões e bilhões de capitalização de mercado, a gente fala de um volume de compras alto, né? Então é óbvio que isso dá uma certa sustentação no preço. Você tem os ETFs também que voltaram a mostrar captação positiva recentemente. Então assim, o cenário tanto de novos entrantes quanto de interesse renovado nos veículos já existentes aí dos ETFs é um cenário que, pelo menos para o Bitcoin, fornece uma força de compra interessante. Aí acho que fica mais difícil derrubar o preço do ativo, né? Uhum. A gente viu agora, mesmo com esse estouro da guerra, o Bitcoin sustentou o patamar de 100 mil dólares ali, chegou a cair, mas rapidamente voltou. Guilherme, passando a palavra agora para você, né? Essa perspectiva de manutenção de preços, do patamar de 100 mil dólares, que é um patamar psicológico importante para o mercado, né? O que você acha desse patamar de preços agora para o segundo semestre? O investidor tem que tomar isso como base? Ele é um patamar psicológico ou realmente de preço mesmo que a gente tem que ficar de olho agora para o segundo semestre, já querendo ouvir sua visão agora daqui para frente? Tá. Bom, mais e mais os indicadores macroeconômicos são muito importantes para o Bitcoin e para o mercado cripto, dado o que o Marcelo e o Theo falaram. Então, todo mundo sempre disse Bitcoin 100K, né? O 100K, quando ele ia bater o 100K. Então, é um marco muito importante para a indústria, obviamente um patamar psicológico. Ele pode, sim, ter algumas outras análises on-chain, outras dinâmicas de preço que algumas pessoas podem ou não concordar aqui comigo, porém, eu acredito que ele virou uma reserva de valor. E até mesmo essa entrada do mercado institucional em peso nesse primeiro quarter mostra muito bem isso. Então, eu creio que nós estamos numa prova de fogo. Não sei qual vai ser o desdobramento da guerra, então isso pode implicar, obviamente, aí em um repique para baixo, né? Uma queda até substancial devido às implicações políticas e geopolíticas da guerra. Então o desdobramento da guerra vai ser muito importante para a gente entender qual vai ser o direcionamento do Bitcoin. Legal. E além disso, eu acredito que o Bitcoin ele vai crescer. Então, muito importante a gente entender a tendência desse mercado de alta.
Crescer, você diz em adoção, Em adoção, mercado? em mercado, em adoção e mercado, né? Uhum. E em maturidade também, Uhum. como o Marcelo pontuou sobre a questão da regulação. Então, é muito importante. E falando um pouco do mercado, do ciclo, que eu acredito que estamos em um ciclo de alta, ele é totalmente diferente dos outros ciclos que a gente teve. Então, eu não acredito em um ciclo onde nós temos uma disparada acentuada, mas ele vai, vamos dizer, vai ter é normal e é saudável ele ter esses pontos de equilíbrio. E agora os $100 eu diria que seria um desses pontos. Uhum. $100 mil. Esse é um desses pontos de equilíbrio que o Bitcoin está maturado. Exatamente. Assim, né? Já corroborando com essa narrativa de ser o ouro digital. Do Isso tipo, mesmo. pode estourar uma guerra no Oriente Médio, que ainda assim o Bitcoin não vai ter essa desvalorização tenebrosa que já teve em outros tempos. É mais ou menos nesse sentido. Né? Exato. A gente vai ver um pouco menos de volatilidade. É esse o meu ponto. Uhum, legal. E Marcelo, falando agora de você, quais são as suas perspectivas para o segundo semestre? O que pode acontecer que vai movimentar o preço do Bitcoin? Legal. Bom, como o Theo e o Guilherme comentaram, eu ficaria de olho principalmente, né, nessa parte macro para entender toda a conjuntura de ciclo de juros e ciclo de liquidez, né, que isso impacta completamente o mercado de cripto, não só no curto, mas principalmente no longo prazo. Uma coisa que eu focaria bastante é entender como tem avançado essa parte de regulamentação do mercado mesmo, principalmente na questão das aprovações de ETFs nos Estados Unidos. A gente pode ter uma possível aprovação de um ETF de Solana, a gente pode ter a liberação de staking para os ETFs de Ether nos Estados Unidos, né? Isso está sendo discutido na SEC. São dois pontos que eu ficaria de olho, que isso pode ser muito positivo para o mercado. Eu também olharia mais para a parte institucional, como os dois comentaram mesmo, então focaria em entender quais empresas do mercado de cripto pretendem abrir capital e o porquê. Né? A gente tem o caso da Circle, mas existem rumores de que a Kraken, de que a Gemini e outras empresas dentro desse setor podem abrir capital, né? E entender o porquê disso, esse movimento. Também ficar de olho em possíveis aquisições de empresas do mundo tradicional com empresas do mundo de cripto, principalmente porque a gente tem visto essa parte de regulamentar o mercado de stablecoins, que a gente tem, né, notado que é um mercado que não é só de interesse das empresas, mas principalmente é um interesse do governo americano. Né? Uhum. Então, eu olharia bastante para isso. E pensando mais uma parte mais micro, dentro de cripto, eu olharia alguns protocolos, como por exemplo o próprio Ethereum e Solana, suas possíveis atualizações, né? Ambos projetos possuem atualizações mais para frente ao longo desse semestre, onde eles pretendem melhorar o número de transações por segundo, e aí ficaria de olho para ver, né, como que vai ser todo o desenrolar desse roadmap e dessas atualizações, que acho que podem ser bons drivers de preços para os dois ativos. Mas acho que nesse segundo semestre eu focaria mais para essa parte institucional mesmo. Uhum, mas olhando o que os institucionais estão fazendo no mundo cripto, né? Perfeito. Falando um pouco de macro, Marcelo, a taxa de juros, né, dos Estados Unidos ela está bastante alta. Existe uma expectativa de que os cortes ocorram só em setembro, mas já tem algum murmurinho falando de que pode acontecer em julho ainda. Isso tende a afetar o preço do Bitcoin e, consequentemente, das outras criptomoedas também? Assim, é aquele famoso ditado, né, que quando os juros está menor, os ativos de risco se beneficiam. Então, o que tem desenrolado em torno do mercado de cripto ao longo desses 2 últimos anos, né, mas principalmente desse ano aqui, é essa questão de juros mesmo para entender o ciclo de liquidez, se isso vai, né, quando que isso vai acontecer, porque tem impacto direto nos criptoativos. Óbvio, a gente está num ciclo diferente, como o Guilherme comentou, né, eu não acho que o mercado de cripto vai seguir aquela tese do ciclo de 4 em 4 anos, até porque existe uma conjuntura completamente diferente, constitucional dentro do mercado, então a gente pode acabar tendo menos liquidez, mas ainda assim pode ser positivo em termos de preço para o mercado de cripto, porque temos novos instrumentos dentro desse mercado que facilitam o acesso para os investidores. Né? Por exemplo, existem alguns fundos de pensões nos Estados Unidos que não podem comprar os ETFs ainda. Né? Eles precisam que os ETFs eles completem 2 anos de existência. Se isso né, vamos supor que passa os 2 anos, a gente não está com bastante liquidez, mas os ETFs, né, esses investidores querem começar a investir. Pô, a gente vai ver um drive de preço positivo, mas talvez nem tanta liquidez por uma questão de ciclo de juros. Então, assim, claro, a gente está de olho nessa parte do ciclo de juros, porque isso tende a ser positivo para o mercado de cripto à medida que os Estados Unidos foram cortando seus juros, mas como o ciclo mudou, a gente também fica de olho em outras coisas. Uhum, bacana.
Agora, Theo, eu queria puxar para você uma pergunta especificamente falando dos institucionais, né? A gente tem a regulação aparecendo em diversos países. Aqui mesmo no Brasil, a gente tem uma lei que regula o mercado de criptomoedas. Até recentemente teve a polêmica medida provisória que queria taxar criptoativos. Mas a gente tem a regulação do mercado de cripto, o MiCA, né, lá na Europa, o Genius Act, como vocês falaram aqui, a regulação de stablecoins nos Estados Unidos, enfim. A regulação começou a aparecer como tema no mercado de criptomoedas. Você que é da QR, que é uma gestora que já está há algum tempo nesse mercado cripto, eu queria ouvir a sua visão sobre qual o saldo regulatório até o momento desse escopo que tem sido discutido entre os países, né? Ele está sendo positivo, está sendo pró-mercado, isso tende a incentivar o mercado ou não? Está sendo o que o mercado tem muito medo, que é muito limitante para o desenvolvimento de projetos dentro do universo cripto? Olha, Renan, eu acho que se você for olhar na lupa aí, país a país, detalhe a detalhe, vai ter um pouco de tudo, né? Vai ter lugares onde ele é um pouco mais restritivo, o próprio MiCA, que é muito elogiado, ele tem algum grau de restrição. Você vê que o próprio Tether disse que não vai mais operar na Europa depois do MiCA. Nos Estados Unidos, a gente estava tendo, até a eleição do Trump, um cenário extremamente negativo, que é o que os juristas, advogados chamam de regulation by enforcement, né? Você via por empresas, a Coinbase, por exemplo, uma empresa de capital aberto, enfim, passou por todo o escrutínio que você tem que passar para fazer um IPO, lançar ações no mercado, procurando o regulador na época a SEC, né, na época do Gary Gensler, para falando, cara, o que eu faço? E a SEC ficava calada e ficava mandando o Wells Notice, né, que é o instrumento jurídico que eles usam para intimar as empresas, falando que estava vendendo, enfim, securities sem oferta pública, né, enfim, non-registered securities. Isso muda completamente, né, com a eleição do Trump. Você vê um cenário muito mais favorável, você vê os Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, abraçando o Bitcoin, querendo criar uma reserva estratégica de Bitcoin. Enfim, todo mundo, quando saiu, criou-se uma expectativa muito grande, né, por conta dessa reserva estratégica, e quando ela foi oficialmente anunciada, foi só, não vamos vender o que a gente tem apreendido aqui. Mas, cara, só isso eu já acho gigantesco, assim, o governo da maior economia do mundo reconhecendo que aquilo é um ativo de valor e que não vai vender. Aqui no Brasil você tem diversas medidas que estão em audiência pública no Banco Central, a questão da regulação das VASP. Você tem uma CVM que, acho que foi super pioneira na questão da regulamentação de como fundos podem investir em cripto. A gente tem aqui ETFs, o nosso ETF de Bitcoin, por exemplo, ele é idêntico ao da BlackRock, os mesmos provedores, mesmo custódia, mesmo índice, não sei o quê, e a gente já tem ele há 3 anos. Ele veio antes dos Estados Unidos, né? Veio antes dos Estados Unidos. Assim, muita gente olha para o Brasil nesse lado regulatório como um laboratório. Assim, os Estados Unidos olham muito para o Brasil no lado regulatório como um laboratório, assim, o que pode vir. A gente já tem até, por exemplo, de Solana, que é uma coisa que está sendo especulada aí nos Estados Unidos ainda para esse ano. Eu acho que a regulação é boa no sentido em que as regras ficam claras, né? Então, assim, aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. Então, assim, o que pode e o que não pode. É melhor você ter regras claras e saber o que você pode fazer do que ficar tateando e não ter resposta como era com a antiga SEC. E a gente sabe que, muitas vezes, eu acho que no caso de cripto, blockchain é um pouco o caso, o avanço tecnológico anda um pouco na frente da regulação, né? Então, assim, tanto que aqui no Brasil, por exemplo, você tem o sandbox da CVM, assim como você tem em outros países, que o que a gente precisa. A CVM olha de perto algumas empresas selecionadas que vão ter autorização para deixar de cumprir algum requisito regulatório para ver como aquilo evolui. E principalmente nessa questão das stablecoins, assim, stablecoins mexe um pouco o mercado de câmbio, né? Você começa a ter você faz um Pix para um lugar que emite uma stablecoin e manda para fora, cara, você mandou dinheiro para fora
Sem pagar as taxas. Exatamente. Então, assim, eu acho que... Mas, assim, isso significa que você não deve aproveitar da possibilidade de, pô, em 3 segundos o teu dinheiro está do outro lado do mundo a um custo muito menor? Não. Então, eu acho que a regulação ela vem para acomodar todos os interesses, às vezes com uma mão mais pesada, né? Às vezes com uma conversa maior entre os participantes, mas eu acho que era positiva, principalmente nesse sentido de quem está querendo promover inovação, saber quais são as regras do jogo e poder atuar dentro do que é permitido. Na sua visão, Theo, o Banco Central brasileiro, sem falar de governo, né? Governo muda muito, mas o Banco Central, com a nova gestão do Galípolo, a CVM, que está com o João Pedro à frente dela, eles estão num sentido mais pró-cripto ou eles estão à frente nas discussões mais refinadas sobre o tema criptomoedas? Sim, sem dúvida. O Banco Central, o Drex, no nosso projeto de CBDC, que é o Drex, ele é um dos mais elogiados aí do mundo entre os projetos de CBDC que enfim, estão sendo discutidos aí ao redor do mundo. Você vê, enfim, participantes técnicos do Banco Central, enfim, falando sobre temas. Eu lembro que outro dia eu estava numa palestra, acho que era na FGV até, e o cara do Banco Central falando de pool de liquidez, né? Alguma coisa do mercado de DeFi, né? Eu falei, caramba, cara, tem um cara do Banco Central aqui falando, e eles não falam pool, né? Falam piscina, né? Piscina de liquidez. Mas, pô, você tem o Banco Central falando em pool de liquidez como uma inovação para o mercado tradicional. Então, eu acho que o João Pedro da CVM toda hora, em vários pronunciamentos recentes, ele frisou a questão da tokenização como sendo uma das prioridades, né, de deixar as regras claras para o que pode e o que não pode na tokenização também. Então, acho que a discussão no Brasil é bem técnica, é bem avançada e eu vejo interesse, independente de orientação política do governo, em continuar mantendo essa inovação. Bacana. E o que você tem achado desse saldo regulatório para o mercado cripto, assim, na sua visão? Ele está sendo mais positivo, mais negativo ou indiferente? Tá, eu sempre digo que, eu vou repetir o que o Theo disse, a inovação sempre vem antes da regulação. Isso é um fato. A gente não tem como combater isso, e isso é bom. Porém, é aquilo, onde a gente está pisando ou até onde a gente pode ir. E aí eu gostaria de colocar aqui também uma outra dinâmica que eu vejo que no mercado regulado todo mundo olha para os Estados Unidos. E quando você olha, tem outra parte do mundo, né, onde você tem, por exemplo, Singapura, o MAS, que é o setor regulatório deles, eles são muito à inglesa. O que eu quero dizer com isso é que é muito claro e muito específico. Eles vêm trabalhando a regulação faz 3 anos. E eles soltaram faz pouco tempo. E isso mudou a dinâmica de como funciona o mercado regulatório para cripto na Ásia, sendo que Singapura sempre foi uma ancoragem para o mercado do asiático. Então, hoje eu vejo uma distribuição indo para, ou quando eu falo distribuição, alguns projetos indo para Hong Kong, onde virou, vamos dizer, o laboratório da China, de uma certa forma. E também eu não poderia deixar de falar sobre os Emirados Árabes Unidos, que eles têm o VASP, né? Que é, vamos dizer assim, o órgão regulatório dos Emirados Árabes. E onde eles estão, eu acredito que anos-luz de algumas jurisdições. Então, muitos dos projetos que estavam ancorados na Ásia, eles estão, principalmente no Singapura, estão migrando para os Emirados Árabes, inclusive grandes exchanges globais. Então eu vejo isso com ótimos olhos. A regulação ela é muito boa, porém ela não pode ser restritiva ao ponto de matar a inovação. Até porque o mercado cripto ele é transnacional, né? Se Exato. você tiver uma regulação muito pesada de um lado, o mercado escoa, né? Ele derrete para o outro. Exatamente. Como usando o jargão do mercado, né? É como tentar pegar água com as mãos, né? Ela acaba saindo. E a Arábia Saudita, eu tenho lido um pouco sobre a Arábia Saudita, eles têm virado um polo de desenvolvimento de cripto mesmo, né? Eles têm Sim. parceria
um fundo soberano, salvo engano, ele tem parceria com a Coinbase ou com a Binance também para desenvolver projetos e tal. Então, eles têm ido em direção a cripto também, né? Sim, com certeza. A Arábia Saudita, como você mesmo disse, o fundo soberano fez um investimento que foi em stablecoins, em USDC. Foi bastante relevante. Isso também mostra, vamos dizer, a potência que eles são não só no mercado tradicional, que todo mundo já conhece o tamanho dos fundos soberanos e onde eles investem, mas também foi um sinal para o mundo de que eles estão de olho nesse mercado e de que é o presente, não é o futuro. Uhum. Marcelo, ainda nessa questão de regulação e legislação, especialmente no que diz respeito aos preços, né? A gente viu no primeiro semestre que a entrada dos institucionais e essa aprovação da regulação ajudou bastante no preço do Bitcoin, mas isso tende a continuar, assim, no sentido de que há um caráter exponencial da aprovação de regulações em várias jurisdições do mundo, disso refletir nos preços? Eu acho que sim, né? Como os dois comentaram, toda a indústria, né, ela surgiu primeiro com inovação e depois realmente ela teve que ter a regulação. Mas toda a indústria que foi regulada, logo em seguida, né, o crescimento dela foi exponencial, né? Não teve uma indústria que foi regulada que isso só prejudicou o crescimento dela. E eu acho que com o mercado de cripto tende a ser igual também, né? Porque a gente já sabe que isso vai trazer muito mais clareza e segurança para quem investir, né? Existe uma questão também dos Estados Unidos, tem um interesse por trás dessa regulamentação de stablecoins para continuar garantindo a supremacia do dólar. E aí, com isso, a gente vai ter mais dólares dentro do mercado de cripto, mais liquidez, que podem impactar, sim, dentro do preço de cripto. Então, eu acho que a regulação ela só tende a beneficiar o mercado. Maravilha. Bom, a gente vai se encaminhando aqui para o final com a pergunta que é o tema desse nosso evento, né? Que é o onde investir no segundo semestre. Lembrando para você, investidor e investidora, que o mercado cripto é altamente volátil e que é importante manter uma parcela responsável dos seus investimentos em criptomoedas. Por isso a gente tem 3 especialistas aqui que vão dar as suas indicações do onde investir. Guilherme, começando por você. Onde investir nas criptomoedas, quais são os setores, protocolos e quanto deve ser alocado aí na carteira do investidor que está nos assistindo? Bom, lembrando que isso, vamos dizer, eu sou do mercado cripto, e atuo para fomentar o mercado cripto aqui. Então, não vou dizer o quanto de alocação precisa ser feito em cada carteira. Cada um tem o seu apetite a risco. Então, começando com os mais conservadores, se você não tem Bitcoin, começa a fazer um DCA, que basicamente o que é o DCA? Você compra de períodos específicos uma quantidade de satoshis, pode ser semanalmente, pode ser mensalmente, ou o quanto você tiver o seu apetite a risco. O mais rápido possível. Isso, para mim, entre no mercado, coloque o seu pé no mercado. Olhando alguns projetos em específico, obviamente, existe a narrativa de IA. A gente pode ver Virtuals, que é um projeto que eu particularmente acompanho bastante, e as ramificações de Virtuals. Para stablecoins, eu acho que o yield stablecoins é muito interessante. Quando o Paolo criou o Tether, ele sempre leva a referência de que ele queria uma régua. Então, se a pessoa está comprando Bitcoin e depois ela quer saber quanto ela ganhou no Bitcoin e depois ela investe em Ethereum, ela utiliza o Tether como a moeda do Tether, que é o USDT, como uma ancoragem. E o mais interessante é que a narrativa de RWA, e não só de RWA, mas de yield stablecoins, ou seja, você coloca o seu dinheiro para investir numa stablecoin que te paga um juro sobre aquilo, é muito interessante. Então, isso é outra forma de dolarizar. Nós estamos em um país, vamos dizer, com uma moeda que tem uma volatilidade através dos anos aí, contra o dólar. Então, eu acho que é muito interessante para você dolarizar uma parte da sua carteira em cripto, de uma forma relativamente barata, como o Theo mencionou. E tem uma outra coisa que eu gosto bastante de olhar, que eu acredito que é onde o mercado está indo, são as exchanges descentralizadas. Então, as DEXs.
nós temos Hyperliquid, nós temos Jupiter. Eu estou dizendo aqui duas das que despontaram. Então, olhe sempre em projetos de DEXs que podem despontar, olhem quem está investindo nesses projetos. Eu sei que, vamos dizer, Hyperliquid, propriamente dito, ela teve um projeto de airdrop que foi, vamos dizer, ele foi criado alguns pontos e aquilo virou um token, e aquele token está na média dos $35 mil. Então, imagina alguém que utilizava uma corretora, ganhou aqueles pontos e transformou isso em dinheiro. Eu vi alguns formando alguns milionários só com essa estratégia. Então, onde eu estou olhando, vamos dizer assim, a maturação das DEXs no mercado. Maravilha. Theo, mesma pergunta para você. Onde a pessoa que nos assiste tem que investir no segundo semestre? Qual deve ser a alocação? Quais são os projetos? Olha, eu concordo bastante com o que o Guilherme falou aqui no começo, né, da fala dele. Eu acho que a porta de entrada para o mundo cripto é o Bitcoin. Quem não tem Bitcoin tem que ter. Eu particularmente acredito muito na tese de reserva de valor do Bitcoin, né? Eu acho que ele tem algumas propriedades que outras criptos não têm. A longo prazo eu vejo ele como um porto mais seguro, digamos assim, dentro do universo dos criptoativos. E mesmo, você pode ver que assim, você tem vários estudos aí, a própria BlackRock, enfim, mostra nas suas apresentações, a gente na QR mostra isso desde as nossas primeiras apresentações para investidor lá em 2019, você ter um percentual pequeno de Bitcoin na sua carteira. Isso melhora muito se você, digamos que você tem uma carteira, enfim, diversificada com, sei lá, fundos, renda fixa, ações. Você ter algum percentual de Bitcoin melhora muito o perfil de risco e retorno da sua carteira, né? Aquela curva lá da fronteira eficiente, ela sobe, né? Alguns você tem sempre um retorno esperado um pouco mais alto para o mesmo nível de risco. Então, vale a pena ter. O quanto cada um pode ter, e aí vale para qualquer ativo mais arriscado, né? Não só Bitcoin. Eu não gosto muito dessas regras de você tem que ter 1% do seu patrimônio, você tem que ter 2%, 5%. Eu acho que vai muito da percepção de risco e da tolerância a risco que cada investidor tem. O que eu costumo falar é assim, você tem que alocar desde que ou você tem que alocar a quantidade que se você um belo dia acorda e vê o negócio caindo 50%, você não vai ficar incomodado. Eu acho que isso eu veria um pouco mais dessa forma. Porque mesmo o Bitcoin consolidado como ele está, com várias empresas ao redor do mundo alocando mais recursos no Bitcoin, eventualmente num bear market ele pode cair, voltar a cair 50%, 60%, 65%. Aconteceu no passado não tão distante, eu não acho que vai deixar de acontecer lá na frente. Então você tem que entrar nesse mercado sabendo que esses drawdowns grandes podem acontecer. O DCA que o Guilherme falou, né, que é você fazer um custo médio, né, periodicamente, mensal, semanal, semestral, enfim, sei lá. É uma estratégia boa para mitigar esse risco. Agora, nesse momento, segundo semestre, focado mais em curto prazo, eu tô numa fase bem Bitcoiner, assim, eu tô olhando pouco pro resto do ecossistema. Eu acho que eu vejo alguns sinais positivos em Ethereum, por exemplo, que foi um ativo que underperformou muito, né, o Bitcoin e a própria Solana, né, nos últimos anos. A gente vê alguns sinais ali na liderança do Ethereum, na Ethereum Foundation, pessoas, enfim, reconhecendo que houve um erro na trajetória ali, na execução do roadmap, eles parecem estar cientes do que fizeram errado e dispostos a corrigir. Enfim, se o diagnóstico que fizerem e as medidas que tomarem forem acertadas, mal bem é o segundo
é o segundo maior ativo, né, por valor de mercado. E se você vê versus o Bitcoin, ele vem, para quem olha o par ETH-BTC, né, o Ethereum em Bitcoin e não em dólares, ele não está subindo, ele está caindo, sei lá, 70%, 60%. Então, assim, para um ativo do porte do Ethereum, se as coisas se acertarem, pode ser uma grande oportunidade. E a gente não viu, assim, muitas pessoas falam, tem aquele estigma, né, da out-season está chegando, não sei o que. Eu acho que a gente teve algumas mini out-seasons em setores muito específicos aí, né, do mercado cripto. Inteligência artificial foi um deles, RWA também, mas aí, cara, são movimentos que são muito efêmeros, né, muito rápidos, às vezes de curta duração. Óbvio, os percentuais de valorização podem ser gigantescos, mas eu acho que aí para fazer isso eu tenho que ser com um percentual muito baixo, muito pequeno do capital, ou então, enfim, se familiarizar, aproveitar esse segundo semestre para se familiarizar mais com o mercado, conhecer melhor o Bitcoin, para aí depois, enfim, se aventurar nessas outras praias. O Ethereum, ele tá caindo no acumulado do ano e o Bitcoin tá subindo, né? Uma das perguntas que a gente correu aqui na redação era justamente isso. Pô, agora acabou pro Ethereum. Como é que você enxerga isso, Theo? Não, o Ethereum é a verdadeira stablecoin. Eu vi um tweet outro dia, eu passei mal de rir. O cara bota assim, preço do Ethereum, 2022, $2.600, 2023, $2.600, 2024... Tudo bem que, pô, teve ano que ele saiu de 1.000 e pouco, foi a 4.000 e voltou para 2.600, mas assim, ele tá gravitando ali no mesmo preço há muito tempo. Ele teve períodos aí mais inflacionários, né? Agora, enfim, não sei se cabe aqui entrar nos detalhes muito técnicos, mas desde o hard fork de 2021, né? O Londres, e depois com o merge, quando o Ethereum virou um proof of stake, ele teve momentos mais inflacionários e mais deflacionários, né? Dependendo do uso que você tem na rede. Você tem visto aí upgrades na rede visando o Ethereum ter transações mais rápidas, mais baratas, para tentar fomentar o lado deflacionário, né, da moeda, ele tentar, enfim, se reduzir a inflação ali do ecossistema. Então, assim, eu acho que tem que acompanhar essas evoluções. Óbvio, talvez valha a pena ter um pouquinho, porque realmente, dado o comportamento de preço versus o Bitcoin, ou realmente, pô, era tudo mentira, foi uma história bonita que aconteceu, ou então é uma oportunidade gigante, porque até para se manter como a posição ali incontestável de segundo maior criptoativo por capitalização de mercado, ele teria uma boa correção para cima aí para fazer. Antes de passar a palavra para você, Marcelo. Desculpa, só para você vê, por exemplo, pô, muita gente fala, onde o Bitcoin, que pode ser teto para preço do Bitcoin em 2025? Aí tem gente que fala 120 mil, 150 mil, alguns 200 mil. Mesmo se for 200 mil, o Bitcoin não dobra. O Ethereum, assim, para ele bater valores que ele já esteve no passado, para ele chegar no high anterior, ele tem mais do que dobrar. Então, assim, pode ter alguma assimetria aí. Para mim ainda não está claro, mas pode ter alguma assimetria aí. Antes de passar a palavra para você, Marcelo, e ainda continuando com você, Theo, você acha que o Bitcoin pode chegar a 200 mil ou você é mais do time um pouco mais cético? E aí eu já pergunto para você também um pouco sobre Ethereum, Gui. Cara, eu acho que o Bitcoin tem uma coisa que nenhum outro ativo tem, que é a questão da escassez, né? E a gente só vê a escassez continua lá e ela ainda aumenta a cada 4 anos. E a gente só vê a demanda aumentando, né? Eu não vejo a demanda diminuindo. E você pega a Strategy, um Michael Saylor da vida, o cara, pô, ele já está com quase 600 mil bitcoins. E esse a gente fala como fator de restrição de oferta, né, de escassez do Bitcoin, a questão das moedas perdidas, que muita gente dimensiona algo entre 3 e 4 milhões de moedas.
Só o Michael Saylor, né, só a Strategy, só uma empresa tem 600 mil bitcoins e esses não voltam, parceiro. Esses também saíram de circulação. Porque ETF, as pessoas acham que os bitcoins dos ETFs também saíram de circulação. Não, o ETF, num dado momento, ele pode começar a tradear com desconto, né, em relação ao valor justo ali do que ele tem em carteira e você começar a ter operações de resgate, que acontece frequentemente. É claro que na maioria do tempo o Bitcoin mantém, os ETFs em geral mantêm prêmio, você tem mais captação do que resgate, mas você pode ter momentos de resgate. E resgates importantes. Então, assim, parte dos Bitcoins que estão nas carteiras dos ETFs podem voltar para o mercado. O de alguns players não volta. Então, assim, você tem uma demanda crescente e um ativo cada vez mais escasso, porque quem tem não vende e tem gente comprando muito para praticamente tirar de circulação. Então, assim, eu acho que se a gente não tiver uma tragédia aí, ou algum Black Swan aí ao longo do segundo semestre, o Bitcoin pode talvez bater as projeções mais otimistas aí. Maravilha. Gui, falar um pouco do Ethereum, né? O que você acha desse projeto que caiu tanto no ano e sua projeção de preço para o Bitcoin, já que o Theo colocou isso aqui na nossa roda. Mesa, né? Bom, vamos lá. Ethereum, como ele mesmo mencionou, é o segundo com maior, vamos dizer, relevância no mercado. Então, muitos projetos eles são construídos em cima das famosas Layer 2. E que também, se você olhar ali no CoinMarketCap, você vê que tem as 10 maiores, tem alguns Layer 2 que, inclusive, estão ancoradas no Bitcoin, no Ethereum. Então eu vejo essa simetria sim, porém aquele famoso quando. Então eu acredito que sim, ele pode dar uma disparada, inclusive o Eric Trump, como que é o filho do Trump? Não, isso, né? O Eric. Ele mesmo fez alguns tweets polêmicos ali na época da eleição, que deixou todo meio oriçado, assim, sem saber para onde ir, e inclusive caiu, né, depois que ele fez a compra. Então, eu acredito que depois do Bitcoin, olhando de uma forma um pouco mais macro, interessante olhar o Ethereum com carinho, sim. Não negligencie o Ethereum. Mas, obviamente, que eu gosto das altcoins. Então, justamente por isso que eu fui direto com a minha sugestão de olhar as DEXs, que o que eu estou olhando aqui é onde há assimetria no mercado. Óbvio, o mercado todo, quando você vê o Bitcoin subindo, obviamente se você vai ver ali uma liquidez maior nos criptoativos e as altcoins performando melhor logo em seguida. Esse é o parâmetro e a dinâmica normalmente, mas pode ser que não. Então, eu olharia com carinho, sim. Além de Solana, obviamente, eu acho que tem muita coisa sendo criada. Uma das DEXs que eu havia dito, Jupiter, ela é em cima da Solana, né? Ela é criada em cima do protocolo da Solana. Então, eu acho que Solana, propriamente dito, em um preço abaixo dos $150, já é um preço interessante para o curto prazo até. Então, fazer um DCA de Solana também, eu acredito ser bem interessante. Solana ainda pode ter um fator surpresa ETF, né, no segundo semestre. Exatamente. Aí. E do preço do Bitcoin, você acha que... Sim, do preço do Bitcoin, eu acredito nos 150 mil até o fim do ano, se a gente manter essa projeção, não tiver nenhuma surpresa aí com a guerra, eu acho que é muito factível uns 150 mil. Obviamente que eu sou bullish com o Bitcoin no longo prazo, eu acredito no $1 milhão, porém, eu não sei quando. Então, eu acredito que se ele romper os 120 mil, a gente tem uma potencial projeção de 150 mil. É isso. Maravilha. Marcelo, deixando a parte difícil para você, né? Falar as suas indicações de onde investir no segundo semestre de 2025. Falar um pouco do Ethereum, né? Se você concorda com o Theo, com o Guilherme,
dessas perspectivas, né? Apesar do preço estar caindo, tem essa assimetria relevante, e também preço do Bitcoin até o fim de 2025. Não tem mais o que falar, eles falaram tudo, vai ficar Então você ficou com a parte fácil, Fica né? a parte fácil. Mas, primeiro, em termos de percentual de alocação, acho que cada investidor tem que entender realmente o seu apetite para risco para investir no mercado de cripto, né? Na verdade, quando você vai investir em tudo, você tem que entender o seu apetite de risco para montar o seu portfólio, e quando você olha para cripto, não é diferente. Um ativo que, como os dois comentaram, eu estou de olho para esse próximo semestre é o Bitcoin, né? Porque, bom, primeiro que existe um estudo, né, que as altcoins, elas não batem, a maioria das altcoins não batem a performance do Bitcoin num período de 18 meses. Então, vocês têm que sempre estar olhando, considerando olhar para o Bitcoin, primeiro por essa questão de rentabilidade, porque é muito complicado de se acabar fazendo um crypto pick, né, escolhendo uma cripto que vai outperformar o Bitcoin e você vai conseguir segurar ela, né, e vender no momento exato para ter uma performance melhor. Segundo ponto, né, também essa questão de, para quem está conhecendo o mercado de cripto, quem está entrando no mercado de cripto, o primeiro ativo sempre é o Bitcoin para você entender como funciona. E óbvio que eu não vejo um cenário onde as altcoins elas vão ter uma rentabilidade muito positiva e o Bitcoin não vai ter. Óbvio, pode ser que a gente tenha uma out-season, que elas outperformem, mas mesmo assim o Bitcoin não deixaria de performar. Então é um ativo que eu estou de olho. Bom, Ethereum e Solana também são outros dois ativos. O Ethereum principalmente pela questão que a gente pode ter uma aprovação de stake nos ETFs de Ether. Quando a gente olha para o institucional também está muito de olho e trabalhando já com Ether, né? Então a BlackRock ela tem um fundo que já é tokenizado, é um fundo de títulos do Tesouro Americano tokenizados dentro da blockchain da Ethereum. Então é uma blockchain que, como os dois comentaram, além de ser a maior do mercado, né, em termos de capitalização de mercado, o institucional já utiliza ela, o institucional já investe ela, e querendo ou não, a gente tem visto que, enfim, tem atraído um certo fluxo de capital novamente para a Ethereum, seja por meio, né, de atividade de DeFi, atividade on-chain, seja por meio de captação dos ETFs, que é um indicador que a gente fica bastante de olho. Então é um ativo que eu estou de olho para esse segundo semestre também, principalmente pelo que o Theo comentou aqui, a relação de Ethereum versus Bitcoin está bem descontada, então a gente pode achar alguma simetria, né? Mas sempre tomando muito cuidado. Solana também, porque tudo que aconteceu com a Ethereum, de construção de ecossistema de DeFi, de olho de institucional dentro dessa blockchain, eu acho que está acontecendo com a Solana. E eu enxergo uma simetria um pouco maior de Solana em relação a Ethereum, né? Mas, posso estar errado também, mas é um outro ativo que eu fico de olho para esse próximo semestre. E bom, para fugir da resposta, para não ficar muito igual dos dois, né? Porque, enfim, eu concordo muito com o que os dois falaram, eu olharia bastante para projetos de empréstimos em DeFi. Tem um protocolo chamado Aave, que é um protocolo que eu gosto, que é um protocolo que basicamente você consegue depositar tanto seu Bitcoin, quanto seu Ethereum, quanto seus dólares, e tanto emprestar dinheiro, quanto tomar dinheiro emprestado dentro desse projeto. Quando você olha as métricas, né, de valor total travado dentro da plataforma, de número de empréstimos realizados por dia, atividade on-chain dentro desse projeto, você vê que ele está com números iguais e alguns até maiores do que no pico de 2021. Porém, em termos de preço, né, não chegou no preço de 2021 ainda, então está bastante descontado. Óbvio que existe também uma questão de inflação do token, que isso impacta completamente o preço, mas eu acho que é uma assimetria interessante e é um setor que eu vejo que não só tem potencial, mas as pessoas utilizam bastante dentro do mundo de cripto, eu acho que é promissor, então eu olharia também para esse segundo semestre. Mas eu olharia, assim, se eu fosse para escolher um ativo, seria o Bitcoin, para você olhar com mais cautela e com mais atenção desse segundo semestre, porque como eu comentei, é muito complicado você escolher um ativo que vai outperformar o Bitcoin em 18 meses, então tem que tomar cuidado. Maravilha. E preço do Bitcoin até o final do ano, você se arrisca? Putz, eu ia falar $150, $150 mil, então... Pô, vou falar então, só pra não ficar igual, eu vou falar $160 mil, mas eu queria ter falado de $150 mil. Maravilha, então. Bom, pessoal, a gente tá aqui no final, queria agradecer Marcelo, Guilherme, Teodoro, e agradecer a você que está nos assistindo. Muito obrigado por participar do nosso painel de onde investir em criptomoedas no segundo semestre. Não deixa de se inscrever e compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir mais sobre essa classe de investimento. O Seu Dinheiro também vai fazer um guia especial com os melhores momentos e as indicações de onde investir no segundo semestre. Para ter acesso a esse material, é só clicar no link da descrição ou apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo na tela. Eu vou ficando por aqui e bons investimentos, pessoal!
Você acabou de assistir ao painel sobre criptomoedas com o oferecimento da BitGet, uma das maiores exchanges de cripto do mundo. E se você gostou das recomendações dos especialistas que participaram desse painel, aqui vai uma boa notícia. Durante o mês de julho, a BitGet liberou um presente especial para os telespectadores do Onde Investir no segundo semestre. Ao fazer o seu primeiro depósito na exchange, você pode ganhar uma caixa misteriosa no valor de até R$220. Com a BitGet, você pode comprar, vender, guardar e ganhar criptomoedas. São mais de 800 criptoativos disponíveis para o investidor. Para aproveitar essa promoção, basta clicar no link da descrição desse vídeo ou escanear o código QR Code que está aparecendo na sua tela. Esperamos que você faça um bom proveito dessa oportunidade.